vamos ler Evangelho de João 6. É um capítulo muito grande, né? E eu quero ler apenas o verso 51 a 56 e vou passear pelo capítulo à medida que a gente for refletindo, tá? João 6, 51 diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: Como é que pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade, eu lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra, que ela fale ao nosso coração, continue a nos edificar. Já fomos abençoados no louvor e queremos ser edificados com a tua palavra. Oro conforme o meu irmão orou antes. Espírito Santo, convence-nos e nos torna para ti novamente. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. É um capítulo muito grande. Você depois, se quiser ler em casa, seria muito bom você ler. O capítulo começa assim, no versículo 1. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Que coisas? Depois dessas coisas. Bom, quando você vai para os evangelhos, Mateus está fazendo a narração. Uns dizem que depois dessas coisas foi depois da morte de João Batista. João Batista havia sido morto, Jesus estava entristecido, e ele fala dele no capítulo 5. O evangelista João, o evangelista Marcos vai dizer que depois dessas coisas foi quando Herodes queria ver a Jesus, porque houve um boato de que João Batista havia ressuscitado, e então Herodes queria ver, porque ele executou a vida de João Batista. Numerosa multidão, diz o texto, seguia Jesus, e Jesus então fez o que um pastor normalmente faz. Um pastor compadece das suas ovelhas. O que um pastor faz, ou um líder espiritual faz? Ele provê alimento espiritual, emocional e psicológico para as suas ovelhas, e ele tenta de alguma maneira tentar animá-los com a palavra de Deus, a fim de que eles sejam abençoados. Mas a palavra, eu li o texto lá na frente, só quero que você me entenda, diz que numerosa multidão seguia a Jesus. Bom, na época de Jesus, segui-lo era andar onde ele estava andando, né? Ouvia-se as suas práticas, ouvia-se os sinais, os discípulos caminhavam com ele. Mas eu queria propor uma pergunta nessa noite e respondê-la com um texto que a gente leu. O que é seguir a Cristo? Numerosa multidão o seguia. Então deixe-me primeiro, numa introdução, dizer quais os motivos pelos quais uma pessoa segue a Cristo. Aqui no texto a gente tem alguns, o evangelista Lucas vai dar outro, eu vou citar alguns. Quais são os motivos por que algumas pessoas seguem a Jesus? Bom, o primeiro motivo está no versículo 2. O versículo 2 do capítulo 6 vai dizer que numerosa multidão o seguia porque tinham visto os sinais que ele fazia e as curas que ele realizava. Então, muitas pessoas seguem a Jesus por causa das necessidades urgentes. Tem gente que vem à igreja só por cura, vem à igreja só por milagre, vem à igreja só por sinal, só quer seguir Jesus pelo sobrenatural. Se Jesus tem que dar algo, fazer algo, curar, mover minha vida, então eu vou segui-lo. Mas se não existe sobrenatural, as pessoas desistem de seguir a Jesus. E a gente vive num contexto brasileiro onde a gente tem muitas campanhas de cura, milagre, curandeirismo, né? E você vai vendo o sobrenatural sempre agir, são curas, é isso. Você liga a sua televisão para acompanhar programas evangélicos, você só ouve testemunhos de cura, de milagre. Quando eu era assim, aconteceu isso, agora fez isso, fez aquilo, vem para Jesus, você também, você vai ser curado, é isso, aquilo. Parece que seguir Jesus e viver doente, de fato você não encontrou Jesus, porque quem segue Jesus tem que ser curado.
Então muitas pessoas seguem Jesus por causa do sobrenatural. Já era assim em Evangelho de João. Segundo motivação por que as pessoas seguem Jesus, está no versículo 26 do capítulo. Acompanhe comigo se você estiver com a Bíblia aberta. Jesus respondeu, a hora que estava com numerosa multidão ali esperando ele, fez o milagre dos pães: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Bom, se a gente tem gente que segue Jesus só por causa dos milagres, a gente tem outros que seguem só por causa dos benefícios imediatos. Essa multidão estava com Jesus, Jesus multiplicou os pães, encheu a barriga deles, sobraram, aí ele vai para outro lugar e lá vai eles de novo, né? Porque se você tem comida de graça, para que trabalhar? E Jesus está dizendo no versículo: trabalhem, não pela comida que se estraga, mas por uma coisa espiritual. Há pessoas que infelizmente frequentam a igreja ou professam a sua fé em Jesus só se tiver a água no final do mês paga, a cesta básica ganhada da igreja, umas necessidades mais urgentes, as contas, e você quer bênçãos temporais e você segue Jesus por causa dos benefícios temporais. Quando você chega no versículo 27, Jesus diz: trabalhai, não pela comida que perece, mas para que subsiste pela vida eterna. Vocês estão me procurando por favores que a vida dá, mas isso passa, né? Toda a nossa necessidade física passa, e se a gente se concentra a vida assim, a gente vai viver perdido. Mas tem muitas pessoas que seguem a Jesus por causa do salário no fim do mês, que Jesus abençoa ele, faz isso, faz aquilo, só pensam em necessidades especiais. Uns só pensam em milagres e curas, outros só pensam em favores especiais, trabalho. Terceira motivação por que as pessoas seguem Jesus. Olha o versículo 30 e 31, Jesus vai responder. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? Está perguntando para Jesus: você vai fazer que sinal? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhe disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem deu o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. As pessoas seguem Jesus por causa de coisas aparentemente de sinais, de um mover de Deus especial que marca. Já ouviu alguém falar assim? Bom, eu ainda não decidi seguir Jesus, quando ele falar comigo eu vou seguir. Ainda não está na hora. Qual é a hora? Está esperando um favor especial. O pessoal aqui esperou. Eles disseram: bom, o Senhor multiplicou os pães, mas o que é isso diante de 40 anos comendo pão no deserto? Só tem que fazer alguma coisa a mais para mostrar para nós. Tem gente que está na igreja, parece que sempre Deus tem que fazer uma coisa a mais para seguir Jesus. Às vezes Jesus dá uma cura, às vezes não falta a saúde na sua vida, mas sempre tem que ter uma coisinha a mais, né? Porque o que foi feito até agora todo mundo tem, todo mundo faz. E eles estão dizendo: o que o Senhor pode mostrar para nós? Jesus novamente está dizendo para eles: vocês estão preocupados com comida, vocês estão preocupados com favores especiais, vocês estão preocupados com isso e com aquilo. Tá. Versículos 60 e 61, outra motivação. O que é seguir a Jesus? Por que algumas pessoas seguem? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia, disse-lhes, e aí vai falar: vocês escandalizam? Bom, duro é esse discurso. Tem pessoas que seguem a Jesus por causa de coisas agradáveis para a alma e para os ouvidos. Vem para a igreja, a mensagem tem que agradar. Ah, mas hoje foi uma benção aquela palavra que o pastor deu. Mas quando Deus dá um chicote dos céus, o pastor estava bravo naquela noite, né? A gente não quer ouvir o que a gente precisa, a gente quer ouvir o que a gente quer, o que faz cócegas nos ouvidos. A maioria das igrejas, as pessoas estão querendo ouvir o que faz cócegas. E era assim: dura esse discurso. A gente está aqui ouvindo esse homem falar, e ele está falando de comer carne dele, beber sangue dele, e agora ele fala essas palavras tão duras, não tem nada agradável para a gente está perdendo nosso tempo. Às vezes a gente acha que seguir a Jesus, e muitos vêm porque o Evangelho traz coisas agradáveis para a alma. Verdade,
mas o Evangelho traz desafios que dividem a alma da gente, né? Bom, Lucas 24, 21 vai citar uma outra causa porque seguem Jesus, por causa das nossas crises existenciais. Lá os 2 discípulos de Emaús estão andando e eles disseram: nós pensávamos que ele ia ser o Salvador de Israel, mas hoje já é tal dia que ele morreu e a gente já não tem esperança mais. Tem muita gente na igreja seguindo Jesus por causa de um socorro no futuro, por causa de uma crise emocional, por causa de um problema, e querem o favor de Deus, estão seguindo Jesus. Aí eu sou contra algumas propagandas que tem convidando pessoas a vir para a fé, a vir para a igreja. Dizem assim: faça uma decisão por Jesus, sigam Jesus e seus problemas estarão resolvidos. O céu vai se derramar sobre você. Você vai ver que a coisa vai ser totalmente diferente. Primeira coisa, quando a pessoa se entrega para Jesus, ele fala assim: mas que diabo de coisa que é essa que está acontecendo? Só foi eu entregar minha vida para Jesus, minha casa virou um inferno. Primeira coisa que tem, a gente vai experimentar perseguição, luta e dificuldade. Então é o contrário, a gente segue Jesus por outras coisas. Então eu quero responder a pergunta: o que é seguir a Cristo? Usando o texto que eu li, que diz: seguir a Cristo é comer a sua carne e é beber o seu sangue. E os discípulos, então, os judeus ficavam doidos, e o cristianismo foi acusado na história de praticar canibalismo, porque ninguém entendia isso. É uma religião nova que está vindo e está mandando comer a sua carne e beber o seu sangue. Mas seguir a Cristo é comer a carne de Cristo e beber o seu sangue. Agora eu preciso responder o que é comer a carne de Cristo e o que é beber o seu sangue, para a gente entender o que é seguir a Cristo. Eu quero me propor usando um versículo que aparece nos 4 evangelhos de forma repetida, mas para a gente entender o que é. Bom, primeiro lugar, seguir a Cristo é ser crucificado com Ele na cruz do Calvário. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, foi por representação, e nós tomamos a decisão de nos encaixarmos lá. Então, na verdade, quando Cristo morreu na cruz, quem morreu foi nós. Olha só o que diz Evangelho de João 6, 51 e 53. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é minha carne. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terás vida em vocês mesmos. Olha o versículo 28 a 29. Que faremos então para realizar as obras de Deus? A obra de Deus é esta: que creia naquele que por ele foi enviado. Então, na crucificação de Cristo, a sua carne foi pendurada lá, o seu corpo foi pendurado lá e o seu sangue verteu. Comer a carne e beber o sangue é crer nisso, é crer que o Filho de Deus desceu para nós, morreu em uma cruz em nosso lugar, era nós que estávamos condenados, e que ao morrer por nós, deu para a gente perdão, deu para a gente graça, deu para a gente vida, tirou a culpa que pesava em nós. Romanos 6 vai dizer que Ele nos libertou do poder do pecado. O pecado não nos domina mais, não nos destrói mais. Romanos 7 vai nos dizer que Ele tirou de nós a nossa base de confiança, porque agora quando eu olho para mim, eu não vejo mais alguém perdido, eu olho para Deus que salvou o perdido. Romanos 7 vai ensinar tudo isso, que o homem que confia em si mesmo na lei. Romanos 8 vai dizer que o Espírito Santo agora guia a nossa vida. Então o Espírito de Deus nos convence, o Espírito de Deus ministra em nós, e Romanos 8 vai dizer: quem está em Cristo não está na carne. Então o que é seguir a Cristo? É crer no sacrifício único da cruz do Calvário, que não se repete, foi uma vez só, para sempre, tem poder eternamente de perdoar pecados, de salvar a nossa vida, e você estava lá, você tem que crer nisso. Quando você vê alguma representação de cruzes do Calvário, você vê 2 ladrões, e você vê Cristo no meio. A sua morte é mais íntima do que os 2 ladrões, porque os 2 estavam do lado, e nós estamos em Cristo, no meio, cravado com Ele. Então quando Cristo morreu, morreu nossa morte. Quem tinha que morrer é a gente, mas agora quem tem que viver é Cristo, não é a gente. Você entende? A vida é intercambiada. Ou seja, Cristo morreu minha morte, eu vivo a sua vida. Por isso que o apóstolo diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então Cristo fez o quê? Tirou a gente de cena. Percebe? O pecado é o Senhor, o pecado domina. Aí você olha para a sua vida e fala: como eu vou fazer para vencer o pecado? Jesus deu a resposta:
Aí é simples, eu mato aquele que o pecado escraviza. Você morreu em Cristo Jesus. O pecado não pode mandar em quem está morto. Agora nós vivemos para Jesus. Então seguir a Cristo é crer naquilo que Cristo fez, nunca crer no que você faz. Se a gente for crer no que a gente faz, eu não tenho certeza da minha vida eterna, eu tenho que decidir, eu não sou pessoa boa, eu não sou... Isso não resolve nada de vida eterna. Seguir a Cristo é crer no que Ele fez. Ele morreu e ressuscitou por nós e nos deu vida. Você crê? Isso é seguir a Cristo. Agora deixe-me responder a pergunta com a segunda expressão, e ela vai aparecer nos 4 evangelhos. Seguir a Cristo é levar a minha cruz. Cristo levou a dele até no Calvário, não levou? E a dele era a nossa morte, não era? Agora a gente tem que levar a cruz de Cristo para nós. Então uma coisa é crer em Cristo, a outra coisa é pegar a cruz dele e levar. Eu levarei a minha cruz. Aí a gente brinca. Muitas vezes a pessoa diz: levar a minha cruz é aguentar a minha sogra, é aguentar aquela pessoa chata, é aguentar aquilo. Você não sabe a cruz que eu estou carregando. Não tem nada a ver. E eu quero mostrar para os irmãos o que é seguir a Cristo. Seguir a Cristo é levar a sua cruz. E o que é levar a sua cruz? Vou dar 4 coisas para vocês verem. Vamos começar no Evangelho de Mateus 16, 24 e 25. Um versículo que vai se repetir nos 4 evangelhos. Diz assim: se alguém quer vir após mim, quem souber vai lendo comigo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á ou salvá-la-á. O que é seguir a Cristo? É levar a minha cruz. E o que é levar a minha cruz para Mateus? Bom, quando Mateus está escrevendo, ele está ensinando um processo contínuo da marca de Cristo, tem que estar no nosso coração, que a gente precisa conhecer a Cristo cada hora, cada momento. Aí no capítulo 10 de Mateus ele vai responder o que é levar a cruz. Ele diz: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então o que é seguir a Cristo? É levar a minha cruz. E o que é levar a minha cruz para Mateus? É matar as afeições do coração, os amores secretos que a gente tem no coração. Às vezes tem coisas que não são erradas amar, mas quando a gente ama as coisas mais do que a Jesus, aquilo que não era errado amar, se tornou errado amar. Deus nunca vai cobrar de você amar seu filho. Deus nunca vai cobrar de você amar seu pai, amar sua mãe. Mas quando eu e você fazemos isso acima de amar a Jesus, o nosso amor terreno se tornou corrompido. Então, para Mateus, levar a minha cruz é dominar as paixões do coração, as afeições do coração, o amor do coração. Ou seja, nenhum amor terreno estará acima do amor que eu tenho por Jesus de Nazaré. Difícil, não é? Eu posso amar meu filho, mas o meu amor por Jesus é além do meu filho. Eu posso amar minha esposa e amar gente especial na minha casa, mas o meu amor por Jesus é maior do que todas essas coisas. E isso significa abrir mão de alguns privilégios que a gente faz por causa de família. A gente às vezes suja o nome de Jesus por causa de família, por causa dos amores que a gente tem terreno. Levar a cruz é dominar as afeições do coração. É cada dia levar a sua cruz, é tomar a sua cruz e dizer: Senhor, tem coisas que a gente ama e que a gente descobre que está amando e que está amando mais do que a Deus. É possível amar o dinheiro mais do que a Deus, amar os bens materiais mais do que a Deus, amar uma casa que a gente tem mais do que a Deus, amar pessoas mais do que a Deus. E quando a gente ama isso, o nosso coração traiu a Jesus, que é o amor maior da nossa vida. Mateus está dizendo: leve a sua cruz, pega a cruz de Cristo e marque o seu coração. Tantas mães e pais correm pelos sonhos de seus filhos, não é isso? Correm para dar formação a eles, correm para ver o melhor. Mas você tem corrido da mesma proporção para que o nome de Cristo seja divulgado na terra? Seu sonho é tornar seu filho um profissional melhor, ou tornar Cristo engrandecido na terra através do seu filho? Entende? Se nós não tivermos essa dimensão dos amores secretos dominados na nossa vida, às vezes você está numa luta muito grande, terrível, está amando alguma coisa que até seja pecado e ninguém sabe,
Mas Jesus está vendo o seu coração. Seguir a Jesus é o quê? Ô Senhor, eu trago a cruz para minha alma, o Senhor morreu por mim, o Senhor tem poder de destruir esse amor secreto da minha vida, o Senhor pode aumentar a minha fé, o Senhor pode me libertar, eu creio no Senhor, e você vai rejeitando essas coisas. Conforme Marcos, acompanhe comigo, Marcos 8, o que é seguir a Cristo? É levar a cruz. E o que é levar a cruz? Bom, Marcos 8, 34, o mesmo versículo aparece. Jesus acaba de ensinar seus discípulos sobre a morte iminente. De repente Pedro chega para ele e fala: Jesus, o senhor está errado, isso não vai acontecer com o senhor, né? E aí Jesus olha para ele e fala: eu repreendo a Satanás, ou retire Satanás, que eu não cogito das coisas de Deus. Ok, aí no versículo 31 a 33, esse versículo vem de novo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, achá-la-á. Só que agora o contexto é diferente. O que Pedro está me ensinando? Mateus está me ensinando o amor secreto, que o nosso coração ama coisas secretas. Marcos está ensinando o contrário. Marcos está ensinando o desejo de autopreservação. Pedro está dizendo assim: ah, Jesus, o senhor não vai morrer não, vai morrer por essa causa? Vai entregar a sua vida por causa disso? Quantas vezes nós vivemos a nossa vida por autopreservação? Parece que a gente finca os pés aqui na terra e a gente não quer sair daqui. A gente fica se preservando, a gente quer ter direitos, a gente quer ter vantagens, a gente não aceita perder, a gente quer criar raízes na terra. Mas o Evangelho está dizendo que a gente precisa desenraizar. Então levar a minha cruz é perder a minha alma. Perder a minha alma é possuir uma atitude de sacrifício contínuo. Não tem como viver a vida terrena enraizado nela e querendo ficar aqui a vida inteira. Precisamos aprender a tomar a nossa cruz. E tomar a nossa cruz é não se autopreservar, mas é preservar o nome de Deus. Que Deus seja honrado acima do desejo de a gente querer ser conhecido. Ok? Vamos para o Evangelho de Lucas, Lucas 9. O que é comer a carne e beber o sangue? É seguir a Cristo. O que é seguir a Cristo? É tomar a sua cruz. O que é tomar a cruz? Bom, para Mateus, matar os desejos do coração. Para Marcos, não querer se preservar e permanecer na terra. E para Lucas? Bom, Lucas capítulo 9, 23 e 24, está abordando o tema, falando, faz um link da volta de Cristo com a história de Sodoma, lá no versículo Lucas 17, 29 e 30, falando na época que Ló estava em Sodoma e Gomorra, as pessoas casavam, se davam em casamento, Aí quando chega no versículo 31 e 33, ele fala assim: naquele dia, falando da volta de Cristo, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que lembrar dela? Bom, porque quem quiser, olha o que ele fala: porque quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, achá-la-á. Qual a ideia do Evangelho de Lucas? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Quem quiser ganhar a sua vida vai perder. Qual é a ênfase? Bom, a ênfase aqui não havia nada de errado, gente. Comer, trabalhar, dar a filha em casamento, planejar futuro. Jesus está dizendo isso. Quando o Filho do Homem vir, vai ser da mesma forma como Sodoma. Ok? O que está errado aqui? A reação à chamada. Jesus está querendo que o meu apego às coisas terrenas sejam deixadas. Por que a mulher de Ló virou uma estátua de sal? O anjo apareceu, falou assim: Ló, retira sua família, porque eu vou destruir a cidade. E Ló demorou, e o anjo teve que empurrar ele. Tem crente que o anjo tem que empurrar, né? Deus está dando um recado, mas se o anjo não vier para empurrar, não vai. É que nem aqueles carrinhos antigos que pegavam na água, não vai. Por que a mulher ficou? Não olhe para trás. Quando ela viu a explosão e tudo acontecendo, o que a mulher fez? Olhou para trás. A reação à chamada ficou. O que a Bíblia está ensinando para a gente? O que é levar a cruz? Tem gente que está tão apegado no trabalho, tão apegado nos relacionamentos familiares, tão apegado à vida terrena, que quando Jesus chamar, a reação é não querer ir. A reação é ficar grudado: não, mas já nem casei ainda,
Alguns vão dizer assim, né? Mas tem tanta coisa para fazer, ainda nem aprendi a ser avô. Não, o que é mais importante do que Jesus chamar você? A faculdade que você tem que terminar? O dinheiro que você tem ainda que conseguir? A casa que tem que comprar ou pagar? Nada é mais importante que quando Jesus falar: filho, estou te chamando, ouça a minha voz, e chegar a hora, tudo vai parar. Então, levar a cruz ou comer a carne e beber o sangue é não ter apego às coisas terrenas. A gente vive, a gente usa, mas a hora que Jesus fala assim: ei, você está pronto, já sobe, e o Senhor te leva. Essa é a ideia da cruz, de seguir a Cristo. Levar a minha cruz é perder a minha alma. Perder a minha alma é possuir um verdadeiro desapego das coisas terrenas. Como é que está teu coração hoje? Eu sei que tem muita gente, a gente conhece a igreja, com sonhos empresariais, sonhos de concurso, sonhos de microempreendimento, sonhos de outras coisas da vida. Mas se Jesus apareceu hoje, você ouviu uma trombeta tocando lá no seu quarto, e ele te dissesse, só os seus olhos olhar para ele, só você e ele disser assim: chegou a hora, vamos? O que você fala para ele? Não. Com quem que a minha esposa vai casar? Como é que vai fazer a minha casa? Ou você fala assim: Senhor, amém, acabou-se tudo aquilo que trazia angústia e agonia para a nossa alma. Então a reação é chamada marca do discípulo. Quando Deus dá uma ordem e fala com você, qual é a sua reação? Obedecer prontamente ou pensar como é que vai ser? A mulher de Ló pensou como é que ia ser, e ela ficou. Agora Ló foi inteligente, né? Porque a mulher, ele está caminhando, vamos embora. A hora que chegou lá, quem foi ver que a mulher não estava? Não podia olhar para trás, né? Você entende? Às vezes o marido não segue a Jesus porque está olhando só para a mulher, ou a mulher não segue Jesus porque está olhando para o marido. Um não vai sem o outro. Aí um está numa crise tão grande existencial, está vivendo um mundanismo no coração tão grande, e o outro está tentando levantar: vamos embora. Aí acontece que os dois não vão, mas um tem que ir, um tem que caminhar e tem que ir, não é? Mas o que é então comer a carne e beber o sangue? Vamos para o evangelista João 12, mesmo versículo vai aparecer, diz assim: em verdade vos digo, 12, 24 a 26, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama sua vida ou alma, perde-a, mas aquele que odeia sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também estará meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Ele está falando a mesma coisa. Mas quando Jesus está falando sobre o grão de trigo, ele está dizendo que a vida dele era uma casca, e que precisava se quebrar, e a vida dele se transbordar na vida de todo mundo. Perder a alma aqui é manter um viver solitário, de olho no próprio umbigo. As pessoas andam querendo sempre um narcisismo básico, e Jesus está ensinando: a sua vida precisa ser quebrada para que o Evangelho de Cristo brilhe através de você. E a gente sempre está dizendo: não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tenho que cuidar disso, tenho que fazer aquilo, e preocupado com as coisas do mundo. O evangelista João então está ensinando que precisamos viver uma vida de individualidade, e que a vida de individualidade, ela começa cada vez mais caminhando com Deus. A nossa vida precisa se quebrar para que através de nós outros possam conhecer Deus. Eu vou usar uma expressão aqui, talvez você fique assim, mas a maneira como eu vejo o mundo hoje, tá? E eu posso estar errado, não é a maneira da Bíblia, é como eu vejo o mundo hoje. O mundo, ele parece uma cachorra no cio, que está aí pela rua, e à medida que ela vai andando, os cachorros vão vindo. É o cio da cachorra louca. Não tem nada mais para oferecer, mas a gente só fica atrás pensando no que a gente pode ganhar, no que valores a gente pode ter, que pensa a gente pode usufruir, o que a gente pode realizar, o que me faz feliz, o que me dá adrenalina. Nós não precisamos de cair no cio da cachorra, porque nós temos um evangelho dentro de nós. Então perceba a cada hora que Deus quer de nós reprodução na nossa vida, e a nossa vida só vai se reproduzir quando a gente parar de querer viver a nossa vida para a gente mesmo.
Gente, para um pouquinho. Toda a nossa vida, às vezes, é vivida para nós mesmos. É porque eu tenho que fazer isso, é porque eu tenho que fazer, é porque eu tenho que fazer. A gente não tem tempo nem de parar para abençoar o próximo. Então eu quero concluir de forma rápida a minha reflexão. Seguir a Jesus. O que é seguir a Jesus? Comer a sua carne e beber o seu sangue. O que é comer a carne e beber o sangue? É pegar a cruz, olhar para ela e dizer: eu creio naquele sacrifício, eu fecho com a obra de Deus, tudo o que Ele fez é verdade, eu creio, eu amo, eu tomo posse, a cruz de Cristo é a minha cruz. Ok, o que é levar a cruz? Levar na minha alma, na minha vida. Aí eu concluo dizendo que é perder a alma. O que é perder a alma? Para o evangelista Mateus, amores secretos dominados pela presença do Espírito Santo. Para o evangelista Marcos, fugir do desejo de autopreservação, querer ganhar sempre. É preciso perder. Para o evangelista Lucas, não ter apego às coisas terrenas. Para o evangelista João, é não ser inútil, é produzir a vida de Cristo na vida dos outros. Isso é levar a cruz, isso é comer a carne, isso é beber o sangue de Cristo. Você está disposto a olhar para a cruz de Cristo e dizer: eis a minha cruz, Ele morreu e me deu vida e eu morri lá. A partir daquela cruz, um novo ser mudou na minha vida. E porque mudou, agora eu levo aquela cruz na minha vida. E como eu levo? Vou olhar para dentro de mim e vou ver quais os amores que dominam o meu coração. Sejam eles certos, sejam eles errados, mas está dominando a minha vida? Cristo vem depois, então eu preciso matar esses desejos. Eu preciso olhar para Jesus. Tá, eu olho para aquela cruz é a minha cruz, eu devo levá-la. Então eu olho para a minha vida e vejo todas as vezes aonde eu quero me autopreservar, todas as discussões que eu quero ganhar, todos os direitos que eu quero ter, tudo que tem que prevalecer, porque o que vale é o meu direito. E eu digo: Deus, eu não quero isso. Levar a cruz, eu não tenho o direito de me autopreservar, eu abro mão, eu quero viver uma vida para abençoar a vida das pessoas. Ok? Eu olho para aquela cruz e digo: a cruz de Cristo é a minha cruz, eu quero levá-la. O que é levar a cruz? Para o evangelista Lucas, é não ter apego pelas coisas terrenas. Aí eu olho para a minha vida e falo: aonde meu coração está amando mais? O que eu amo mais aqui na terra, gente? Dinheiro? Pessoas? Coisas? O Senhor está dizendo: a hora que eu te chamar, você tem que estar pronto, independente se o seu sonho foi concluído. E por fim, eu olho para aquela cruz, eu vejo que Cristo morreu nela, é a minha cruz, Ele morreu a minha morte, e eu digo: eu como a sua carne, eu bebo o seu sangue, tudo que você fez eu fecho com você, e agora eu levo a sua cruz na minha vida. Levar a minha cruz é frutificar, é deixar de ser inútil, é produzir alguma coisa para Deus. Aí eu pergunto para você: você tem produzido a obra de Cristo na sua vida? Ou você tem sido inútil para viver a sua vida? Cristo é conhecido através de você? É isso. Isso é levar a cruz. Eu desafio você a seguir Jesus por essas motivações. Não por milagres e curas, não por favores especiais, não pela comida que Ele dá para a gente todo dia, a roupa que Ele dá para a gente, não por coisas agradáveis para a alma. Estou tão desanimado, fui na igreja hoje, queria tanto a palavra de Deus. Não por isso. Se tudo isso vier, amém. Deus é bom e faz muito mais. Mas eu quero seguir a Cristo, crendo no que Ele fez. E o que Ele fez é suficiente. Ele morreu na eternidade por mim e nada substitui isso. E porque eu creio nisso, eu tomo isso e aplico na minha alma. A gente começa a cantar assim: eu tenho a marca da promessa. Ah, sobre mim a marca da promessa. Então, se você e eu temos a marca da promessa, vamos dominar as paixões da nossa alma. Vamos ver aonde que a nossa alma está correndo, contrário a Deus ou a favor de Deus, e dizer: Senhor, nós vamos dominar. Se eu tenho a marca da promessa, então eu não vou me apegar nas coisas terrenas. Aonde mais a minha reação está? Se eu tenho a marca da promessa, eu não vou ser inútil. Vou proclamar Cristo através da minha vida, porque a marca da promessa está em nós. Isso é seguir Jesus. Se você estiver disposto, esse é o desafio que eu deixo para você nessa noite. Siga-o levando a sua cruz. E levar a sua cruz, essas 4 áreas vai dominar a sua alma. Feche seus olhos. Eu não quis demorar.
Deus, em nome de Jesus, nós cremos no sacrifício eterno de Cristo, na cruz do Calvário. A cruz de Cristo é a minha cruz. O Senhor morreu a minha morte, porque eu estava condenado. E se o Senhor não viesse, descesse e subisse na cruz, todos nós estávamos desesperadamente perdidos. Mas a cruz de Cristo me salvou a muitos aqui, deu sentido para a vida, mudou nossa vida. Tudo o que o Senhor fez foi espetacular e nós cremos. Cremos que o Senhor é o Filho de Deus, que viveu num mundo sem pecado, morreu, ressuscitou, subiu o céu, rasgou os céus e derramou o seu Espírito por nós. Nós cremos. Mas também, Deus, seguir a Cristo é levar esta cruz adiante. É não apenas achar lindo, mas é imitar. É dominar os amores e desejos do coração, que são contrários à tua palavra. É dominar o desejo de afirmar a individualidade e querer ganhar sempre em cima dos outros. É dominar o apego pelas coisas aqui da terra. Parece que o nosso coração está tão dominado pelas coisas da terra. É frutificar e deixar de ser inútil. Ensina a gente a levar a cruz. Ensina a gente a amar o Senhor todos os dias. Todos os dias. E quando chegar o último momento, a nossa reação seja: estou aqui, Senhor, pronto, ouvindo sua voz, desejoso para subir com o Senhor. Que seja assim, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor.